Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Conexão Online. Informações, debates e análises sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Eu sou o Nilson Bittar e este é o Conexão. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Ataque em Las Vegas deixa pelo menos 50 mortos, é um dos destaques do nosso Conexão de hoje. Os agricultores, principalmente os sojicultores, já estão preocupados com essa falta de chuvas. A gente também aborda esse assunto. Olha, mais de 300 quilos de cocaína foram apreendidos ali na região sul, mais precisamente na região de Formoso do Araguaia, no interior. Daqui a pouco a gente traz as informações com o nosso colaborador Regis Caio, diretamente de Gurupi. Estes são os principais destaques, Nilson Bittar. Pois é, Paulo Albuquerque, um outro destaque a nível nacional é a pesquisa da Datafolha, né, que traz Lula novamente na dianteira, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar repercutindo e aí eu gostaria da avaliação de vocês sobre essa pesquisa, né? Por mais que a mídia repercuta, por mais que, né, falem a respeito do envolvimento de Lula e agora com essa delação aí do Palocci, ainda assim o Lula continua subindo nas pesquisas e o Bolsonaro, que tem crescido, né, de certa forma a avaliação que os especialistas e analistas fazem é que ele não ofereceria ainda nenhum perigo no sentido de disputar aí uma situação mais confortável com o ex-presidente Lula. Paulo, antes do destaque do Luiz Armando, né? O que você acha? É aquela coisa mesmo da máxima popular, que o pessoal diz o seguinte: puxa, é meio massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce, né? Porque a gente vê aí uma enxurrada de denúncia, de problemas contra o ex-presidente Lula e ainda assim ele continua, né, despontando nas pesquisas. Há muito disso também, Bittar, mas também tem algo no mercado, né? É uma questão mercadológica, né? Que a gente chama do recall, né? Há um recall enorme, tem muita gente que ainda não foi afetada por essa quantidade de denúncias, tem muita gente que não acredita nas denúncias. Eu acho que isto só vai se confirmar mesmo em 2018 com o posicionamento do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, quando julgar. E aí a questão legal é que vai realmente definir. Hoje, 36% de intenção de voto, segundo o Datafolha, significa uma margem extremamente confortável. E se a gente for comparar com outras eleições, há um ano da eleição o sujeito está com 36% de intenção de voto, significa realmente um capital eleitoral muito grande acumulado durante os anos de Lula. Não acredito sinceramente que os números vão ficar estagnados nisso, muita coisa vai acontecer, né? Inclusive pode, e o que os especialistas indicam, pode até que o Lula nem consiga registrar a sua candidatura. Então, de qualquer sorte, quanto mais bate, mais aparece, é uma das explicações. Outra explicação é que, na verdade, hoje ainda não existe uma condenação, apesar daquela da primeira instância, que impeça. Então, o cidadão, aquele que recebeu os benefícios, né, dos anos do governo Lula, que a gente não pode negar que houve muitos benefícios, especialmente para as categorias mais baixas, mais abaixo na sociedade, né? Essas pessoas ainda alimentam a possibilidade de reviver ou de renovar aqueles tempos, e isso, de certa forma, está influenciando nessa pesquisa da Datafolha, viu, Bittar? Tá certo. Luiz Armando, o seu destaque para hoje, mas antes a gente já aproveitar aí essa fala, né, dessa pesquisa Datafolha, né, a avaliação que você faz você que é cartesiano, né, a gente sabe disso, como é que você avalia? Ô, Bittar, eu acho o seguinte, a população brasileira eu acredito que deve estar identificada nessa pesquisa, ela vê os delitos de que Lula é acusado, todos estão aí, são acusados, né? Ou seja, todos não, a maioria dos grandes partidos, PMDB, PR, né? PDT, PSDB, estão todos no mesmo saco, né, de gato, né? Então eu vejo por aí. Agora, esse índice do Lula também, é interessante comparar com o índice de rejeição
do presidente Temer, ou seja, o presidente, na mesma Datafolha desse final de semana, tem só 5% que acham o governo dele bom ou ótimo, né? Ou seja, ele tem 95% não concordam com o que ele está fazendo. Ou seja, tanto o governo como o Congresso estão realizando ações, esse projeto que está sendo implantado de governo, contrário à maioria da população que elegeu o PT num projeto completamente dísparo, divergente desse projeto neoliberal que está sendo implantado. Então, eu vejo também a avaliação de Lula, eleitoral de Lula, também nessa perspectiva, ou seja, a falta de representatividade do governo Temer, certo? O projeto neoliberal que o Temer está implantando, contra a sociedade, que a sociedade está contra, todas as pesquisas indicam que a sociedade é contra essa reforma da Previdência como está sendo feita, contra a reforma trabalhista como está sendo feita. Então, veja bem, aí eles veem Lula justamente esse oposto, o oponente, uma antípoda a esse sistema que está aí implantado. Por isso que o Temer está só com 5%, é o menor índice de aprovação de um presidente da República, né, desde a redemocratização. Ou seja, bateu até Sarney na época do Plano Cruzado, que a inflação está lá perto de 1000% ao ano. Agora tem uma coisa interessante, Bittar, só para pegar um pouquinho mais de gancho, tem um dos cenários dessa pesquisa que sem o PT e com Dória, caso o PT realmente, e há essa possibilidade, a gente fala disso, porque o próprio PT, os dirigentes do PT, a presidente do PT já ventilou essa possibilidade de que se Lula não for candidato, o PT não concorre. Né? Eles estão trabalhando o Haddad, o Fernando Haddad. Pois é. Mas isso já é uma outra, porque a presidente já falou claramente, dizendo que a intenção da direção, e ela representa a direção, é de que se o Lula não concorrer. Bom, mas enfim, um terceiro cenário, só para trazer esse número aqui, daria para Marina Silva hoje 23% de intenção de voto, o Bolsonaro 18%, o Ciro Gomes 10% e o João Dória com 10%, seriam os 4 hoje com maior número de intenção de voto, sem o PT, o que certamente abre aí um espaço para a gente... definitivamente não saberia hoje quem seria o futuro ou quem tem mais chance de se eleger presidente do Brasil em 2018. Bom, tem uma pesquisa também, eu não sei qual instituto, qual site fez, mas vou buscar as informações para os nomes colocados como pré-candidatos para a sucessão de 2018 aqui no Tocantins, quando Marlon Reis aparece em primeiro lugar. Né, batendo aí a Masta, batendo o Cátia Abreu, batendo Marcelo Miranda, enfim, né, eu vou buscar aqui nos meus arquivos, né, para passar a posição de cada um. Eu sei que o deputado Paulo Mourão fica em terceiro lugar, enfim. Como é que avalia essa pesquisa e de que forma o Tribunal Regional Eleitoral vê essas pesquisas? Alguma legitimidade ou alguma sanção para esse tipo de pesquisa, né? Como é que esse controle, vocês que são operadores do direito na internet? E você já está indicando a resposta, você está querendo dizer que tem que haver uma sanção. Então, no fundo, você acha que a pesquisa não. Não, eu não estou dizendo que. Eu quero saber o seguinte: até que ponto, né? A questão das pesquisas, né, Luiz? O Luiz me ajuda aqui. As pesquisas de uns tempos para cá viraram uma peça de publicidade. O viral, né? Os caras infelizmente, isto acaba por prejudicar o trabalho da livre informação, porque muitos institutos acabam vendendo os seus números para quem paga mais. Isso é uma verdade, né? Não, é claro, veja, essas peças todas que pré-eleitorais, eles podem fazer isso aí, não pode no período eleitoral, que tem que registrar no TRE e coisa e tal, certo? É pesquisa de consumo interno que na verdade eles fazem para o consumo externo, né? Ou seja, eles contratam, como você disse, e pagam o resultado que sai, é o resultado que eles querem. Por exemplo, eu não vi essa pesquisa que o Marlon Reis... O Marlon está com uma campanha danada. Tá andando. A assessora dele me mandou. Eu não sei quem é que está andando mais, se é ele ou o Carles. Eu não sei se está andando mais ele ou o Carles, mas os dois... Mas no caso, na questão de marketing, ele está ele tá com assessoria de imprensa, sim. Que recebe uns 5 e-mails, ele vai ali, mete o pau de alguém e sai da empresa. Parabéns, na verdade, para a assessoria dele que está conseguindo. Claro, não, ninguém está falando de assessoria. Então ele está em campanha, ou seja, então uma pesquisa dessa que coloca ele em primeiro lugar, ela tem correspondência a essa ação que ele está fazendo. Na semana passada eu vi duas pesquisas inclusive mais críveis, porque elas colocam o óbvio, né? Ou seja, que quem está há mais tempo o Rical que a gente falou. Exato. Mas agora que ele está saindo, ele apresentar em primeiro lugar na pesquisa, só se fizer pesquisa lá no meio
sei lá, do judiciário, do meio, depende de onde a pesquisa foi feita. Porque né? é aquela história, nada contra a pessoa, inclusive já esteve Claro, aqui conosco, claro. não é nesse aspecto que a gente fala. Diga de passagem preparado, né? Bastante preparado. A questão é que se você for aqui na esquina, por exemplo, aqui na esquina e perguntar para 4 pessoas passando por aqui, provavelmente nenhuma das 4 vai saber quem é Marlon Reis. E isso é decisivo na eleição. Então, é muito cedo, né, para ele aparecer em primeiro lugar, mas de qualquer maneira. Mas para ele, no caso lá internamente, na relação custo-benefício, quem nunca foi lembrado, de repente apareceu uma pesquisa até em primeiro, veja bem, então estratégia, né? Agora, voltando à pesquisa nacional, rapidamente, Bitar, uma coisa interessante, o Bolsonaro aparece em segundo em todos os quadros ele aparece em segundo. Sim. Ou seja, se tivesse um segundo turno hoje e a tendência fosse mantida, ele certamente iria para o segundo turno, né? Agora, quem vai colar no Bolsonaro para ele ficar forte a ponto de ganhar de quem esteja em primeiro, isso é o que para mim é uma incógnita. Agora o crescimento do Bolsonaro, em que pese, né, todo o conhecimento, né, todo o ganho político dele, mas veja só, o descrédito que o brasileiro está tendo na política, que o Bolsonaro fala algumas coisas, umas loucuras, né? Ele fala umas insandices tremendas, mas fala algumas coisas normais. Então, o brasileiro, Paulo, ele quer ouvir. Imagina, o Bolsonaro chega naquele batalhão e faz uns abdominais e não sei o quê, e fala que, né, que o gay na casa dele não entraria, que o estuprador teria que ser castrado. Quer dizer, né, ele meio que fala aquilo que o brasileiro, no fundo, tá com esse nó entalado no que diz respeito à criminalidade, porque com relação à intolerância religiosa ou à opção sexual, acho que precisa haver respeito, né, com o ser humano. Eu acho que isso, ele falta um respeito, mas o povo tá indo na vibe dele, e ele tá crescendo, na verdade eu acho o Bolsonaro mais louco do que qualquer outra coisa, né? Ele pode até crescer, mas eu acho que há um limite no crescimento do Bolsonaro. Claro que há, há um limite, ele não passa de determinado número. É isso número. que eu tô dizendo. Se você pegar o Brasil, ele tem índole, politicamente, ele é mais de esquerda do que de direita. Se você pegar os petistas, com os tucanos, com o partido de rede, né, os maiores partidos, eles certamente eles terão mais votos, mais densidade eleitoral do que a corrente ideológica que pensa como direita. Igual. Agora imagine extrema direita. Agora o Bolsonaro não é direita. O Bolsonaro é um anarquista, ou seja, anarquista que eu faço é anarquista de direita, né? Ou seja, que quem é da direita tem um pensamento liberal. Sim. Liberal conservador. E aí, mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro ele quer. O Bolsonaro, para mim, seria uma excrescência ganhar. Quer anarquizar. Não, ele quer. Eu prendo e arrebento, ele não é um democrata. Ou seja, imagina um cara que diz que vai castrar, que defende castração de castração de cara de estuprador, que defende matar quem mata. Veja bem, isso é incivilizatório, isso é contra a civilização. A civilização avançou, isso é da idade das cavernas. Então ele faz isso para ganhar impulso, as pessoas ficarem conversando, mas eu não acredito que o cidadão civilizado vai aplicar essa lei do talião. Claro que não. Olho por olho, dente por dente. É um retrocesso, né, na civilização, né? Nós estamos recebendo o Rodrigo Bueno, daqui a pouquinho a gente vai chamá-lo aqui para conversa, mas aqui a pesquisa já chega para mim. Veja só, essa pesquisa é canal 24 horas, a credibilidade dia e noite. 24 horas, né? Canal 24 horas, a credibilidade dia e noite. É o codinome do canal, é? Aqui. É o slogan. Canal 24 horas, a credibilidade dia e noite, né? Para governador do Tocantins entre 22 a 29 de setembro. Só que aqui, para governo do Tocantins 2018, né? Não fala que. Vamos ver. Não fala. Só fala que a ferramenta foi formulário do Google, né? Enfim e tal. Então vamos lá. Marlon Reis aparece com 28,14%. Carlos Amasta, 27,78%. Paulo Mourão, 11,29%. Marcelo Miranda, 8,24%. Cátia Abreu, 7,89%. Ataídes Oliveira, 2,87%. E Mauro Carlesse, 2,33%. Siqueira Campos, 2,33%. Eduardo Siqueira Campos, 1,61%. Nulos 1,25, Raul Filho 1,08, Sargento Aragão e por aí vai, né?
aparecendo inclusive o nome de Marabá como 0,90%. Né? São os números aí. Consumo, se você dar uma pesquisa na internet aí, vai depender do que você pegar, mandar as processarem no seu site aí, botar Marcelo Miranda, Cátia Abreu, quem botar mais atigrada para votar, vota. Não, eu acho isso, né? Né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações, como o Albuquerque já falou, direto de Gurupi, né? Rapaz, mas que coisa, hein? 318 quilos de cocaína, um verdadeiro golpe no estômago do tráfico, né, Paulo? Verdade, as informações iniciais dão conta de que esse avião estaria sendo desmontado, teria vindo do Mato Grosso, mas daqui a pouquinho o Regis traz as informações, confirma para nós, pessoas foram presas, né? O importante, e até chama atenção, Bitar, é a quantidade de dinheiro que essa carga representaria no mercado, né? Muitos milhões de reais, é mais ou menos a estimativa. 15 milhões. 15 milhões de reais é a estimativa da polícia, que isso renderia, porque o que foi preso foi uma pasta, que dessa pasta ela acaba se multiplicando para chegar no consumidor final da droga. Então, realmente, mas daqui a pouquinho a gente traz essa ação vitoriosa da polícia, da DEIC, né, da região sul, que acabou chegando a esses traficantes aí e dão um golpe duro, como você bem diz, na questão do tráfico aqui no estado. O Rafael Fernandes está dizendo aqui, quem paga a pesquisa é quem está na frente, né? Aquilo que já disseram aqui na bancada, viu, Rafael? Se você tiver a fim de participar, você pode mandar aí o seu WhatsApp para o 92810696 ou ainda mandar o seu recado aqui na nossa página, na nossa fanpage, né? Lembrando que logo depois o programa vai estar à disposição no nosso site do Conecto.online e também no nosso YouTube. A gente convida daqui a pouquinho o Rodrigo Bueno para uma conversa e é tempo que você tem para tomar uma água, né? VaptVupt. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Já estamos de volta com o nosso Conexão Online e falando, né, dos acontecimentos. A gente aqui no Brasil, Tocantins, a gente lamenta, né, o ocorrido em Las Vegas. Que coisa, que tristeza. Eu fico às vezes, sabe, por mais otimista que eu seja, acordo todo dia cada vez mais com vontade de viver.
mas às vezes algumas coisas, algumas ações do ser humano, que eu acho que é o pior ser, né, da face da Terra, alguns elementos, obviamente, a gente usa essa prerrogativa de sermos racionais e somos tão irracionais, tão brutos, né, tão idiotas, o que leva um ser humano a abrir fogo e matar 50 pessoas, né, ferir mais de 200, né, nós somos os únicos animais que matamos por maldade, né, ao passo que os outros animais, eles matam ou tem que ser, no último caso, para defesa ou para alimentar-se. Nós não, né? Então, assim, Paulo, né, a gente faz esses questionamentos, né? Que mundo nós estamos vivendo, né? Como você vai conviver com isso, né? Verdade, Vitar. Aconteceu em Las Vegas, como você disse, nos Estados Unidos, por volta de 10h30 da noite, no horário deles lá, para nós de madrugada, 50 pessoas já foram confirmadas mortas e há mais de 200 feridas num ataque a tiros, como você bem disse. Até agora a polícia já identificou e já, inclusive, abateu o sujeito que foi preso no 32º andar de um dos hotéis próximos onde acontecia esse festival de música country, né? E até agora não se tem assim mais informações sobre os motivos que teriam levado esta pessoa, mas já pelos números o maior ataque em massa, né, nos Estados Unidos. 50 mortos. Todos nós sabemos da facilidade que os Estados Unidos dá para as pessoas adquirirem armas, inclusive armas de grosso calibre, né? E isso, volta e meia, é debatido pela sociedade norte-americana. Nós, no Brasil, você sabe disso, não está autorizado a adquirir esse tipo de armamento. Até para um revólver você passa por uma série de procedimentos, né, para adquirir, ter em casa. O portar nem se fala. Lá nos Estados Unidos a coisa funciona diferente. Então, certamente haverá um longo debate a partir de agora, novamente nos Estados Unidos. E o interessante é que Las Vegas é uma cidade repleta e vive pelo turismo e do turismo, né, Bitar? Então, na verdade, esses eventos acabam atraindo gente de todos os cantos do mundo, e agora com este incidente aí, certamente chama a atenção pela grandiosidade, infelizmente, a grandiosidade do evento, 50 mortos e mais de 200 pessoas feridas. Lamentar, né? E todo dia a gente vê esses ataques, né, no Oriente e se estendendo para o Ocidente. A gente não pode deixar que o ódio, que a intolerância alimente o nosso dia, né? E tire da gente a vontade de viver, a nossa alegria, né? Muito pelo contrário. Já pensou? Eu que gosto de Las Vegas, né? Adoro. Eu gosto de ir naqueles festivais country. De repente, no meio daqueles, você começa a ouvir tiro, você vai correr para onde? E era o antigo Hotel Holiday, onde fiquei 2 vezes, né? E agora muda, e aí você percebe, você acaba ouvindo que o atirador estava no hotel onde você ficou, pô, tá entendendo? É um negócio que te abala, né? Tá me abalando, Vitor. Tá te abalando. Confesso que tá me abalando essa tua informação, vem aí. Bom. Mas vamos, não é relevante isso que eu disse, né, por último agora, se eu fiquei ou não, né, mas tudo bem. Rodrigo Bueno, seja bem-vindo ao nosso Conecto.online. O Rodrigo, na verdade, é um artista junto com o Neto, né, com essa galera toda, e a gente percebe, Paulo, essa tendência, Luiz Armando, Telenautas, cada vez mais da prática do esporte, primeiro por uma questão não só da vaidade, mas uma questão de saúde, né, Paulo? É verdade, e há muitas academias, a gente até conversava aqui fora do ar. Palmas é considerado uma das cidades com o nível, né, de cuidado que as pessoas estão tendo com a sua saúde, o seu corpo, enfim, e acaba facilitando para esse trabalho que você desenvolve. O professor de educação física é bacharel, né, e é gestor da Arte Esportes. Junta Arte Esportes, é isso mesmo? Isso, Arte Esporte. Né? Muito bom dia, obrigado pelo convite, Bitar, Luiz e Paulo. Satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todos aí. E é isso, é o que você disse, Paulo. Academia, hoje está todo mundo procurando atividade física, e Palmas é uma cidade que bem propícia para a prática de exercício físico. A gente percebe que há uma pluralidade, gente de todas as idades, especialmente da adolescência para cima, né? Não é mais só as pessoas de média idade que estão cuidando da saúde, é isso mesmo? Começou antes, as pessoas estão preocupadas com isso, ou quem vai para a academia hoje só pensa em musculação? Não, hoje assim, não só musculação, não só estética, saúde. E a saúde está começando desde pequeno, com os pais
estão bem informados e estão incentivando e buscando uma vida saudável para os seus filhos. Pode começar a praticar exercício a partir dos 14 anos, e a gente orienta, a gente diz, o quanto antes começar na atividade física. É lógico, tem o processo de maturação do corpo, a gente precisa aguardar o estágio inicial de maturação desse indivíduo, mas a partir dos 14 anos já pode praticar exercício físico. Essa é a informação que eu ia tentar extrair de você agora, porque quando a gente fala assim adolescentes, a gente tem também como pai ou como adulto, e você mais ainda como gente da área, do meio, tem que ter essa preocupação de saber que tipo de exercício dá para aplicar para um jovem, para um adolescente, porque tem a questão do desenvolvimento, né? Essa é uma preocupação constante nas academias, você percebe? Sim, cada vez mais. Hoje nós estamos remoldando a nossa forma de atendimento justamente para poder atender cada vez mais esse tipo de público. Às vezes a criança está um pouco acima do peso e a gente tem que moldar da melhor maneira possível o treinamento para esse tipo de pessoa. É lógico, a gente tem que pensar primeiramente no quê? No desenvolvimento motor e o desenvolvimento maturacional dessa criança. A gente não pode trabalhar em alta intensidade, em altas cargas, é sempre com o peso do corpo, pensando sempre no melhor desenvolvimento dessa pessoa e mostrar que o caminho é o exercício. Mas temos que ter cuidados em algumas etapas. Além do exercício, é muito importante a alimentação, né? A alimentação me parece que caminha junto com essa coisa, né? Tô falando de saúde, estou falando do corpo, da estética mesmo, né? A alimentação. O jovem, atualmente, não é só em Palmas, mas no Brasil e no mundo, tem sido atraído para essa alimentação fácil da noite, do lanche, daqueles alimentos que é o fast food. Que não são mais naturais. Isso, de certa forma, acaba repercutindo. Você consegue perceber isso dentro da própria academia? O jovem chegando mais gordinho, aquela coisa toda? Sim, aqui em Palmas menos, mas como eu trabalhei muito tempo em São Paulo, Goiânia, a gente verifica em cidades um pouquinho maiores que a quantidade de crianças e adolescentes que consomem fast food é muito grande. Palmas ainda não tem esse grande volume de obesos, tanto que a cidade de Palmas é a cidade com menos obesos do país. Foi feita uma pesquisa, foi divulgado, passou até no Globo Repórter, passou nas mídias e Palmas é a cidade com menos obesos no país. Isso é muito bom para a nossa área. Agora, Rodrigo, é importante que a pessoa, antes de buscar uma academia, ela passe por uma avaliação médica, né? Para saber como está o coração, fazer um eletro, um creatinina, enfim, ela está realmente respaldada por um profissional, correto? Correto. Hoje existe a necessidade e é muito importante para que a pessoa, antes de iniciar exercício físico, passe por um cardiologista e faça todos os exames, porque isso nos dá segurança na hora de prescrever o treino para esse cliente. Nós visitamos algumas academias e percebemos, por que nós trouxemos o Rodrigo, é claro, né? A arte e esporte, Paulo, é uma das mais completas, inclusive com uma piscina praticamente semiolímpica, ou podemos dizer assim, é quase que é muito grande. Enfim, que tipo de acompanhamento, quais os profissionais trabalham ali no sentido de atender, porque eu imagino que o seguinte, é diferente, por exemplo, até da faixa etária, Paulo, né? A menina que tem 16 anos, de repente, não quer trabalhar aquilo que uma jovem de 30, por exemplo, né? A diferença dos exercícios aplicados para a mulher e para o homem. A mulher tem mais essa coisa de valorizar o bumbum, né? O homem mais braço, perna, essa coisa toda. Como é que é feito esse trabalho para atender cada tipo de cliente nesse aspecto, que está cada vez mais exigente, Rodrigo? Bom, essa etapa é muito importante, essa estratificação. Sim. Nós temos profissionais capacitados para fazer essa estratificação. Primeiro, no primeiro momento que o cliente chega na academia, fecha o plano dentro da academia, ele vai preencher uma anamnese. A anamnese é a gente estratifica toda a posição do que, se o cliente tem problema de saúde, se ele tem problema osteomio ou articular, se ele tem algum desconforto em alguma região
do corpo, se ele tem alguma lesão uma hérnia, alguma coisa na coluna, e se ele tem algum problema na região do ombro, que até a gente limita alguns exercícios e movimentos dependendo disso. Então a gente tem uma estratificação, a gente faz essa anamnese, dentro dessa anamnese a gente colhe todos os objetivos desse cliente e a gente enquadra ele em iniciante, intermediário, avançado, que são a base que a gente vai organizar e prescrever o treinamento para esse cliente. Paulo, nós temos aqui, Luiz, nós temos aqui o César Mar, que é bastante valorizado. Nós temos a Praça dos Girassóis, que é bastante valorizada também, e a Praia da Graciosa. E onde a gente vai, a gente vê um número, né, cada vez mais crescente de adeptos, né, de pessoas que fazem os exercícios de street, né, como a gente diz, os exercícios de rua, enfim. Mas com este clima, meu irmão, que está aqui, que dentro a gente com ar-condicionado, a gente está suando, imagina lá fora. Eu acho que favorece a questão das academias, né? Porque a academia oferece um conforto maior, né? Que risco, no caso, você como profissional, como professor, Rodrigo, o cara que está fora, num calor desse, com uma umidade baixíssima como esta, com temperatura batendo 40 graus, aumenta os riscos em muito para o cara que está fazendo esse exercício na rua, o exercício street, por exemplo? Aumenta. Primeiro, essa pessoa tem que se hidratar muito bem, tem que levar sua garrafinha de água, tem que levar o seu isotônico, e o exercício feito fora do ambiente de academia, ele pode aumentar o débito cardíaco, aumentando assim a pressão arterial e o volume de ejeção, dependendo da intensidade desse exercício. E o cliente, se não tiver passado por um médico anteriormente para fazer todos os exames cardiovasculares, existe o risco sim, dependendo da intensidade do exercício. Nós inclusive noticiamos, não sei se vocês se lembram disso, que um PM aposentado faleceu fazendo o seu exercício, fazendo a caminhada. Vocês se lembram disso? Há uns 2, 3 meses, né? Uhum. No Parque César Mar. Com certeza não tinha feito esse acompanhamento, né? Porque aí precisa realmente ter esse acompanhamento. Paulo Albuquerque. E uma das estratégias que a gente percebeu, inclusive a partir do governo federal e veio em cadeia vindo para os municípios, são as academias ao ar livre, né? Você percebe também que isso tem facilitado o trabalho de vocês como educadores físicos, trabalhar ao ar livre com pessoas nessa orientação? Isso ajuda bastante. Essas academias ao ar livre, que foi implantada em algumas quadras de Palmas, no Parque César Mar, em alguns locais já tem, é muito interessante para quem não pratica exercício físico. É a introdução, através dessas academias ao ar livre, da pessoa no exercício. A partir desse momento, a pessoa começa a gostar de atividade física e aí já pensa, aqui eu já consegui passar por essa etapa, cheguei aonde eu cheguei, e agora para onde que eu vou? Vou procurar uma academia, vou procurar uma melhor orientação. Com a melhor orientação, essa pessoa com certeza vai conquistar muito mais resultados. As academias têm também nos últimos anos dedicado uma atenção especial ao fisiculturismo, né? O fisiculturismo, inclusive nós temos gente premiada aqui em Palmas, né? Você obviamente sabe disso, né? Gente que conseguiu aí galgar alguns postos nesse tipo de competição, mas assim, há uma preocupação sempre nos pais em saber como que é feito o trabalho nessas pessoas, a questão da alimentação, a questão daqueles suplementos alimentares que podem trazer algum tipo de consequência. Vocês têm esse cuidado? Como é que funciona isso? Nós temos parceria com um nutrólogo, uma parceria, inclusive estava no nosso evento no sábado, Dr. Rony Silva, a gente tem a parceria com ele, e sempre o cliente que precisa de orientação mais específica, eu quero me introduzir no fisiculturismo, por exemplo, a gente encaminha para um profissional, porque a gente tem o conhecimento, nós temos dentro da academia treinadores que trabalham com fisiculturismo, mas antes de tudo, a pessoa tem que passar por uma orientação nutricional para verificar, realizar exames, como precisa se realizar exames cardiológicos, você precisa realizar exames para você ter uma nutrição ideal, vai fazer alguns exames específicos, e é isso, a gente tem que ter todo o cuidado, porque a gente trabalha com pessoas. Trabalhando com pessoas, a gente tem que ter o cuidado
voltado para o melhor para elas. Muito bem. Para fechar, Rodrigo, aquilo que o Paulo, falava aí da questão da alimentação. Porque uma coisa precisa estar ligada intrinsecamente com a outra, né? A alimentação saudável e a vida saudável. É porque a pessoa acha, Paulo, que não, eu vou deixar de comer, eu vou passar fome e vou emagrecer. Ou apenas na academia, sem um acompanhamento, sem uma vida alimentícia saudável, ele vai conseguir. Não é por aí, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Para o cara chegar nesse corpo desejado, digamos, né? Você falou, Paulo, do fisiculturismo. Nós temos aqui a Fran, né? Sim. Temos também a irmã da deputada Josi, a Gleice, né? Nunes, que também nos representa muito bem, né? Interessante, nós temos esses nomes aí. Isso estamos falando da área feminina. Sim. Mas nós temos, né, muitos homens que, né, já ganharam muitos campeonatos lá fora, né, Rodrigo? Sim, inclusive Gleice Nunes, Fran, treinam com a gente na academia, são acompanhadas por ótimos profissionais, tem todo o acompanhamento nutricional também, porque a gente acompanha o dia a dia delas. É o que você falou, Bitar. Sem o equilíbrio, a balança vai cair para um lado. A balança caindo para um lado, o que vai acontecer? Você entra em desorganização, em desequilíbrio. E aí acaba tendo alguns problemas que podem gerar problemas de saúde. Eu vejo, às vezes, aquelas fórmulas mágicas, né, na televisão, o cara vendendo comprimidos e aquelas capas dizendo, você vai emagrecer 2 quilos por semana, né, o negócio. O cara põe aquilo ali, mas aí, meu irmão, não adianta você você vai morrer de fome primeiro, que você vai, né, criar um problema sério de saúde, porque o cara precisa ter, ele vai usar aquela cápsula ali, né, mas ele vai precisar ir pra rua, ele vai precisar fazer algum tipo de atividade, senão tá complicado. Ô, Rodrigo, a Arte Esporte, gostaria que você deixasse aí site, telefone, enfim, para as pessoas interessadas. Fique à vontade, meu irmão. Bom, a Arte Esporte fica ao lado do Palácio, ali na Teotônio Segurado. O telefone é 3215-1100. Para qualquer dúvida, me procure lá na academia. Estou aberto à disposição para tirar todas as dúvidas do telespectador que está nos acompanhando e do palmense em geral. Venha conhecer. Hoje, como o Bitar disse, somos a maior estrutura aqui em Palmas. Temos a maior grade de aulas coletivas de Palmas e estamos aguardando vocês lá. Maravilha, obrigado, Rodrigo. Em breve nós vamos estar aí, de repente, com a autorização deles, quem sabe sorteando para você aí uma mensalidade, um curso. Vamos conversar depois com o Rodrigo Neto para ver o que a gente pode, né, presentear você, para colocar você no corpo do Luan, né? Você vê ali que o Luan é um cara que está em forma, né? Ele em forma de ovo, né? Tá em forma do botijãozinho. Precisa procurar o mais rápido a Arte Esporte. Rodrigo, muito obrigado pela participação, viu, meu irmão? Obrigado vocês pelo convite, uma satisfação. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, né? Dá um minutinho, a gente volta para falarmos com o Regis sobre essa apreensão, 318 quilos de cocaína, né? Depois de um avião que houve uma denúncia, e aí os policiais foram até uma pista clandestina no município de Formoso do Araguaia, e aí não só fizeram a apreensão da droga, como também prenderam os envolvidos nesse tráfico aí. Já a gente traz esses detalhes. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda.
Somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Voltamos com o nosso Conexão Online. Olha, está preocupando e muito a questão das chuvas, ou melhor, da falta das chuvas no nosso estado do Tocantins. Teve alguns lugares que durante o final de semana caiu aí algumas gotas d'água. A gente tem notícias que na região sul alguns municípios receberam a tão esperada chuva, mas principalmente aqui no norte, Palmas especialmente, nada de chuva. E isso prejudica e está preocupando muito aqueles que vivem da terra, Luiz Armando, aqueles que são plantadores e que esse atraso pode, de certa forma, acumular ou atrasar aí os seus calendários. A meteorologia aí, o que a gente está lendo na internet, já prevê em 2 semanas a chuva retorne, né? Segundo a meteorologia, a chuva deve... 2 semanas. E por Nacional choveu esse final de semana, em Paraíso choveu ontem, né? Então a chuva está chegando. Há um negócio interessante nessa questão de chuva, Vitor. Na semana passada, na quinta ou sexta-feira, na quinta ou sexta-feira, a Prefeitura de Palmas decretou estado de emergência. Ou seja, nos próximos 6 meses, por conta dessa chuva que vai chegar agora, a Prefeitura pode contratar sem licitação, assim, até abril, ou seja, até o início do período eleitoral, ou seja, é uma coisa que desperta um pouco de atenção, porque, veja bem, a seca está acabando, né? Então, a partir de agora, a Prefeitura pode contratar sem licitação. Mas a hora que cair a chuva, acaba a emergência. Acaba a emergência, mas o decreto é 6 meses, ou seja, vai poder contratar... construir coisas, carro-pipa, tudo que envolver a questão da água. E às vezes você pode fazer o que você quiser, né? Então a cidade tem estado de emergência, ou seja, no começo da chuva por conta da seca, né? Olha, nós já estamos com o Regis Caio, diretamente de Gurupi. O Regis Caio traz informações para nós. A Polícia Civil, por meio da DEIC, que é a Delegacia de Investigações Criminais Sul, deflagrou no sábado uma operação no combate, e foi em Formoso do Araguaia, combate à criminalidade. Regis Caio, traga as informações para nós, o que você sabe, como que a polícia ficou sabendo, como que foi a ação da polícia nesse sábado, essa que foi realmente uma das ações mais importantes dos últimos dias. Bom dia, Regis. Bom dia, Paulo. Bom dia também, ouvintes do Conexão Online desta segunda-feira. Olha, Paulo, a investigação, a polícia descobriu esse local após uma investigação. A polícia já estava investigando Bom, caiu a ligação, né? Nós vamos novamente entrar em contato com o Regis Caio para ele trazer informações. O delegado Rafael Fortes Falcão, comandando essa operação na região sul. O Bitar já anunciou aqui na zona rural de Formoso do Araguaia, 318 quilos de cocaína. Vamos novamente com o Regis Caio, novamente na linha conosco. Pois não, Regis, continue com a informação. Pois bem, Paulo, a polícia já estava investigando essa pista clandestina para aviões de pequeno porte, que tinha aqui na região sul do estado, próximo a Formoso do Araguaia. A polícia ainda não sabia o local, mas estava apurando. E, com o decorrer das investigações, acabou sabendo de onde ficava essa pista clandestina, e durante este final de semana, os policiais ficaram sabendo que um avião estava neste local com os entorpecentes. De imediato foram até lá e acabaram concretizando, por meio da localização do avião que estava transportando os entorpecentes, e com a prisão de alguns suspeitos que estavam ali na localidade. Esta pista clandestina fica na zona rural, entre os municípios de Formoso do Araguaia e Tueré. A informação que temos, que eu recebi do delegado Rafael Falcão, é de que o avião estava pousando, e no momento do pouso a terra estava bastante fofa. O avião acabou tendo alguns problemas mecânicos, inclusive quebrando a parte de trás. Uma das asas também acabou cedendo com o impacto na terra, porque a terra estava fofa,
e devido a isso, alguns mecânicos foram chamados, estavam ali fazendo o arrumando a aeronave, quando foi que a polícia acabou chegando e fazendo ali a apreensão dos entorpecentes que estavam escondidos em um matagal. A polícia informou que possivelmente a droga estava dentro da aeronave. Rapidamente os suspeitos tiraram, esconderam no matagal até que a aeronave fosse arrumada. E de imediato os policiais chegaram, fizeram a prisão de 3 suspeitos, a apreensão também de um adolescente que estava no local, e conseguiram encontrar no matagal ali próximo cerca de 318 quilos de cocaína pura e que possivelmente seriam distribuídas aqui no estado do Tocantins. E a polícia informou ainda que essa droga pode ter vindo da Bolívia por meio da fronteira com o estado do Mato Grosso. Isso porque a maioria das drogas que chegam aqui no Tocantins, segundo fomos informados aqui pela Polícia Civil, vem do estado do Mato Grosso, passando por Goiânia e com destino final às cidades aqui do estado do Tocantins, onde ele acaba sendo aí comercializado. E a polícia já estava investigando há um bom tempo essa pista e conseguiu localizar essa pista clandestina, onde o pessoal fazia esse trajeto Mato Grosso-Tocantins por meio desta aeronave, onde aqui a droga era distribuída para as demais cidades do Tocantins, Paulo. Muito bem, Regis Caio. O nome das pessoas envolvidas já foi divulgado? Ainda não, a polícia mantém sigilo, Paulo, as pessoas que foram aí, que foram presas, até porque tem um mecânico envolvido, porque a polícia está investigando também esse mecânico, porque ele estava responsável por estava arrumando a aeronave no momento que a polícia acabou chegando. Por isso esses nomes ainda não foram divulgados, Paulo, porque está investigando ainda para saber se essas pessoas têm ligação ou não com as drogas apreendidas. Muito bem, Regis. Mais alguma informação da região, Regis? Aqui, Paulo, acidentes que aconteceram, foi marcado por muitos acidentes aqui na nossa região, principalmente na BR-153. Na última sexta, 3 pessoas de uma mesma família lá da cidade de Talismã morreram após um grave acidente de trânsito entre Alvorada e Talismã. Uma ultrapassagem que estavam no Corsa acabaram morrendo com um forte impacto. O motorista do caminhão já prestou depoimento na Polícia Civil ali da cidade de Alvorada. E neste final de semana também, durante a AgroSoja, durante o decorrer da madrugada, um deles, que repercutiu bastante o empresário aqui da cidade, foi desviar de uma moto, acabou capotando, saiu fora da pista, o corpo de bombeiros foi chamado, só que não tiveram aí ferimentos graves, apenas ferimentos leves, foram levados para o hospital regional aqui da cidade, mas já passam bem aí as 2 vítimas que estavam nessa caminhonete que capotou aqui na BR-153, já chegando aqui próximo ao município de Gurupi, Paulo. Obrigado, Regis Caio, obrigado pela colaboração, pelas informações, e qualquer coisa, entre em contato conosco. Muito bem. O Regis falava desse acidente, nós tivemos aí um festejo muito grande na região de Cariri, né, e aquela preocupação sempre, entre Cariri e Gurupi são 18 quilômetros, muita gente de Gurupi se desloca para esta festa, e o acidente aconteceu a 3 quilômetros exatamente nesse domingo, né, a 3 quilômetros lá de Cariri. Os envolvidos, Adilson Alves, que é uma das pessoas que estava na moto, né, alegando aí que foi desviar e perdeu o controle da direção, foi desviado de uma caminhonete e bateu no barranco, capotando aí, né? Inclusive a caminhonete acabou perdendo o controle também. Um acidente que, graças a Deus, não teve aí a morte dessas 2 pessoas, mas de certa forma chama atenção, como sempre, né, para esses incidentes que acontecem nos deslocamentos, especialmente nesse período de festividades. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir mais ainda sobre os acontecimentos do final de semana aqui na capital, mas a informação mais debatida foi justamente essa apreensão dessa quantidade enorme de drogas na região sul, né, bem como essa ação do prefeito devido a
essa problemática que nós estamos enfrentando aí, que é a seca, né, declararam uma situação de calamidade, de emergência, enfim, né? Palmas, a gente noticia que foi um final de semana, de certa forma, tranquila, né, no que diz respeito à violência, mas ainda assim alguns acidentes de trânsito, né, que apenas trouxe esses acidentes trouxeram algumas avarias, mas foi um final de semana de certa forma tranquila na capital, né? Informações de que nós temos de que choveu na região mais sudoeste do estado, né? Inclusive também na região central, mais Porto Nacional, região de Silvanópolis, Santa Rosa também. Enquanto isso, Palmas vem amargando, né, mais de 130 dias sem chuva, Paulo Albuquerque e Luiz Armando, né? Um problema sério. Luiz, a questão do governo parece que é processo licitatório para a folha de pagamento, né? Acabou a sessão ainda há pouco, deu deserta a licitação, ou seja, nenhum banco compareceu para participar da licitação, para comprar a folha. Já havia decidido, já haviam conversas com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco. Esses bancos já haviam demonstrado interesse à Secretaria da Fazenda, né, extraoficialmente, de participar dessa licitação, em que o governo quer um ágio de 212 milhões. Esse dinheiro o governo quer, inclusive, como declarou o secretário de Planejamento neste final de semana no Jornal do Tocantins, ele quer utilizar parte desse dinheiro para pagar o 13º salário. Agora, o problema, veja bem, o governo do Estado, a folha de pagamento do Estado anual, a previsão do governo para gastar esse ano com folha de pagamento é 5,4 bilhões de reais, ou seja, é uma folha, é um volume de recursos que, em tese, teria interesse em qualquer banco, num sistema capitalista em que os bancos vivem de taxas, vivem de transações, de movimentações, né? Já que o juro, né? Então, veja bem, como não participou nenhum banco hoje, a data era hoje, qual o próximo passo? A Secretaria de Fazenda vai agendar uma nova data, a segunda data, que será no mês de novembro. Ora, se os caras não participaram nesta, certamente não vão participar da próxima, no mês de novembro. Por quê? Se não participarem na próxima, em novembro, deserta novamente a licitação, vai abrir possibilidade pela legislação do governador contratar de forma direta. E aí teríamos o quê? Na verdade, uma espécie de engodo, não é? Para a venda dessa folha de pagamento. Não querem dizer que esse engodo tenha sido provocado pelo governo do Estado, que ele abriu a licitação pública de forma bem transparente, fez até audiência pública quanto a isso, mas veja bem, mas a não participação dos bancos, de todos os bancos privados, bancos públicos, que o governo tem ligação direta com veja bem, o governo está fazendo empréstimo na Caixa Econômica Federal, fazendo empréstimo no Banco do Brasil de quase R$1 bi. O Banco do Brasil é que movimenta essa conta de salários, veja bem, então significa que o Banco do Brasil, nem mesmo o Banco do Brasil, que centraliza hoje a conta de salário dos servidores, tem interesse em manter a conta de servidores, porque não fui lá nem para negociar. Então, o que ocorre, o que dá a entender isso tudo, é que está havendo a possibilidade, sugere essa situação, é a possibilidade de que esses bancos estejam em comum acordo para melar esta licitação, e depois a licitação melada, o governo pode contratar pela sua vontade política, qualquer um, por contratação direta. E aí o povo perde, certamente. Hoje é o Banco do Brasil que toma conta... Centraliza o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Sim. Então, quer dizer, você está dizendo que tudo isso não passa de uma armação, no sentido, né, de que o governo quer já tudo programado para que os bancos não se interessem, para dizer assim, olha, como não teve a justificativa do não interesse por parte dos bancos. Sim, veja bem, o governo fez a parte dele, ou seja, publicou a licitação, fez a audiência pública e marcou a data da licitação. Agora, essa é a questão oficial, ok? Mas entre o oficial e o prático que está acontecendo, existe uma grande distância, ou seja, agora, você raciocinar uma conta de 5 bilhões e 400 milhões ano, qual banco não tem interesse? Você ter 53 mil servidores, 53 mil novos clientes, para você vender produtos para eles. São 53 mil funcionários públicos, entre contratados, efetivos e comissionados. Quem é que não quer ter uma carteira com 53 mil possíveis clientes? Quem é que não quer administrar 5,4 bilhões por ano? O estranho é não ter aparecido. Não ter aparecido. E aí sim, veja bem, como o banco é banco, né? Dá a impressão que os bancos se combinaram e aí vão dividir depois.
Será que acontece isso? Bom, o caminho está cimentado. Se na licitação de novembro, a próxima fase, não aparecer novamente nenhum banco, o governo pode contratar de forma direta. Ou será que esses bancos não estão achando demais a pedida do governo para vender essa conta? O Banco do Brasil pagou, na época do governo Gaguinho, em 2009, pagou 80 milhões, quando a folha era metade desses 54 bilhões. E agora está pedindo quanto? 212. Parcelados, inclusive. A partir de janeiro. O contrato seria vigorar a partir de janeiro de 2000. Tem que vigorar a partir, porque já acabou no Banco do Brasil. Então, mas o governo quer 212 milhões parcelados. 15 dias a partir da assinatura do contrato, o banco já tem que dar uma primeira parcela. E o governo tem que ter um banco. Pronto. Tem que ter um banco. Veja bem, o governo tem que pagar por alguém, tem que pagar por um banco, né? Por banco. E, por exemplo, o que os bancos também podem estar, e aí não estaria combinado com o governo, é esperando uma melhor negociação com o governo. Não apareceu ninguém e o governo vai ter que se sujeitar a negociar com alguém. Pode ser isso também, né? Eu acho muito difícil. Porque, veja bem, a não ser que os 4 combinaram isso, né? Mesmo assim, entendeu? Aí você termina então os 4, porque tem 4 interessados. Banco do Brasil, Caixa Econômica, que o governo já movimenta com os 2, né? Sim, Luiz, mas tem 4 interessados, mas de repente nenhum deles quer pagar os 220. Certo. Entendeu? Eles devem podem também estar na espreita para esperar uma negociação posterior. Mas é uma licitação, você precisa fazer o preço. Entendeu? Porque se der deserta, veja bem, o conceito maior do que a negociação é o deserto. Se der deserta, negocia direto, contratação direta sem licitação. Aí o governo pode chegar, não, eu quero você, ou então você, ou então você. Você está entendendo? Ou seja, de todo modo, assim, se fosse uma concorrência sadia, saudável, se os bancos estivessem interessados, entrava com preço lá, eu não concordo com esse preço, dá um preço menor. Quantas licitações tem só para você ter uma ideia, se na próxima licitação, se pelo menos um der um preço menor que 212, ele leva. E tem um detalhe também, né? Se não aparecer ninguém e o governo tiver que negociar pessoalmente com um banco, ele pode até gastar mais do que isso. Aí um abraço. Veja bem, se o governo, se ninguém aparecer em novembro, o governo vai contratar da forma que quiser. E você me dá aí, quando você me dá? Isso você já viu, né? Mas é muita grana. Em ano eleitoral, né? É até bom ser banqueiro, né? Não, Claro. Eu não te falei, só para você ter uma ideia, só em 2015 o que o Itaú faturou, né? Você viu, eu dei aí, tinha uns números, vou buscar aqui para você ter uma ideia, né? Do que o Itaú faturou em 2015, né? Um negócio estratosférico, né? A quantia que esses bancos faturam. Agora, só uma coisa, só acrescentando esse negócio da licitação, Paulo. O governo, na semana passada, ele mandou para a Assembleia a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o secretário de Planejamento, no final de semana, já informou praticamente o orçamento, ou seja, então o orçamento de 2018 vai ser só 1,47% acima do orçamento de 2017. Ou seja, significa o quê? Orçamentariamente, o governo não corrigiu nem a inflação do período. Sim. A inflação prevista para 2017 é de 3,50%. Então, assim, por que o governo está fazendo isso? Ele diz isso que é cortes. Então, mas aí ele vai ter que arrumar dinheiro no ano que vem. Então, a questão dos bancos de contratação direta é um caminho para que os agentes do governo tenham recursos não contabilizados. Então, assim, então é tudo. E está muito na cara essa situação, não é? Bom, só para você ter uma ideia, telenautas e ouvintes, o Banco do Brasil faturou no ano passado 8 bilhões 0,34 milhões de reais. Tá bom para você? Só o Banco do Brasil. O lucro do Banco do Brasil em 2016. 8 bilhões. É mole? O que mais faturou foi o Itaú, né? Privado, dos bancos privados, né? Agora me diz, é um negócio fora da casinha, né? Não tem lógica. Agora, uma notícia que chega triste, que o Regis talvez não tenha, porque é uma notícia nova. Essa notícia saiu agora. Uma criança de 8 anos esfaqueia os pais em Gurupi por não ganhar um celular de presente de aniversário. Tem lógica? É mole? 8 anos. 8 anos, né? Pedi ao Regis que dê uma apurada nisso aí para estar nos informando. Essa notícia saiu agora. 8 anos de idade. Agora imagina para que mundo nós estamos caminhando, para uma sociedade extremamente capitalista. Perigoso, hein, Paulo?
Demais. Situação difícil, né? Já são 11 horas, né? Final do nosso Conexão. Final do nosso Conexão. E amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço a você, Paulo Albuquerque. Um abraço para você também, Bitar. A abraço, todos os Luiz Armando. ouvintes. Bom dia. Até amanhã. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.